Segundo Samuel 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, com o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a sua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e aos seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, essa palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo.
Segundo Samuel 8. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou Ameteg e Amá nas mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios do Vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista, e Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Segundo Samuel 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Riba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu seres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos,
e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar agora neste momento, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Pai fiel, poderoso que és tu, ó Deus. Senhor, seja glorificado o teu santo nome, ó Pai. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te adoro, Senhor. Te glorifico, ó Pai, glorifico o teu santo nome, pois o Senhor é santo, não há outro como o Senhor. Muito obrigado, Pai, por sua fidelidade, por mesmo, ó Pai, em tempos difíceis, Senhor, o Senhor olhar para nós, ó Pai, e se lembrar de nós, Senhor, e operar com grande força, meu Deus, e poder, ó Pai, através de suas mãos grandiosas, ó Deus, e misericordiosa, que age sempre ao nosso favor. Obrigada, Senhor, por estar agindo a nosso favor, por estar cuidando de nós e de cada um dos nossos entes queridos. Vá de encontro, Senhor, aos nossos familiares. Leva, Senhor, salvação, leva a cura, Senhor. Leva o batismo, ó Pai, com o Espírito Santo. Leva a sua presença, ó Deus, que é poderosa, ó Pai, que é, meu Deus, eficaz e que é capaz também de transformar a vida do homem, de mudar, Senhor, um homem pecador, ó Pai, colocá-lo em uma posição, ó Pai, aonde, Senhor, Ele glorifica o seu nome através da sua vida, através de sua mudança, através de prodígios que o Senhor faz, ó Pai, na vida deste homem, desta mulher. Obrigada, Senhor, por nos escolher, por nos tirar, ó Pai, de um lamaçal de lodo e, ó Pai, da lama, Senhor, nos revestir, ó Pai, de poder, nos colocar de pé, Senhor, nos restaurar, nos dar vestes limpas, ó Pai, nos fazer novos homens e novas mulheres, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por nos restaurar, nos renovar a cada dia. E eu sei, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E que a todo momento em que precisarmos, ó Pai, é só clamarmos ao Senhor. O Senhor ouvirá, ó Pai, e fará de nós uma grande nação. Na Tua presença, Senhor, servos, ó Pai, tementes ao Senhor, que Te adora e cheios, ó Pai, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos enche, continue nos enchendo, ó Pai, que nunca, Senhor, se aparte de nós o Teu Espírito. O Senhor venha se agradar de nós dia após dia, Senhor. Nos ajuda a fazer, ó Pai, atitudes, a ter atitudes, ó Pai, e a pensar, ó Deus, pensamentos que agrade ao Senhor, ó Pai, que não o deixa triste, que não entristece o coração do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta hora. E te agradeço no nome poderoso do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.